Boa noite a todas e todos. É com prazer que eu venho novamente à academia para trazer mais uma edição do nosso programa de Direito e Literatura. E esta noite nós temos a alegria de ter conosco um querido amigo, professor, pesquisador na área de Direito e Literatura, que tive a honra e o privilégio de ter como orientando alguns anos atrás, uma pessoa que escreveu uma tese muito qualificada de doutoramento sobre o tema, é um especialista, se é que assim se pode dizer, sem cair numa contradição nos próprios termos, né? Um grande conhecedor do filósofo Jacques Derrida, especialmente, e sua relação e sua intercessão para a relação do direito e literatura. O professor Bernardo, eu vou então agradecer penhoradamente a sua presença, ter aceito o convite, estar conosco nessa noite. Eu gostaria também de cumprimentar a professores aqui presentes, na pessoa da professora Luciana Pimenta, também a alunos e amigos e familiares do Bernardo. O professor Bernardo, ele possui graduação em Direito, especialização em Filosofia, é mestre em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Coimbra, é doutor em Direito pela nossa querida PUC Minas e atualmente é coordenador do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Gestão Integrada de Territórios da Universidade do Vale do Rio Doce, Univale. É também professor da Faculdade de Direito Milton Campos e professor do Instituto de Mediação Aplicada, IMA. Também membro honorário da nossa Rede Brasileira de Direito e Literatura, RDL. O currículo do professor Bernardo é muito vasto e eu vou me limitar a fazer referência a que ele é um autor prolífico, um escritor que transita pela poesia, pelos ensaios, por crônicas, por artigos jurídico-filosóficos e escreve muito e com muita qualidade. Eu gostaria de, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, apenas ler um poema que me parece adequado ao tema que vamos tratar hoje. É um poema que, quando eu leio, me traz alguma relação com este conto do Mia Couto, e é de um autor da segunda geração do modernismo brasileiro, que é um autor de que eu gosto muito e que eu acho de extrema importância, um autor que acho que joga no primeiro time da poesia brasileira e mundial, mas não tem esse mesmo reconhecimento. É um autor que, infelizmente, me parece um pouco esquecido, e ele não pode ficar, a meu ver, porque ele é um autor que traz reflexões e de uma importância, e os poemas são belíssimos, né? O autor é Murilo Mendes, um poeta mineiro, nascido em Juiz de Fora, exatamente um ano apenas mais velho que o Carlos Drummond de Andrade, nasceu em 1901, e talvez por ter passado uma boa parte de sua vida fora do Brasil, ele morou muitos anos na Europa, na Itália principalmente, não tenha tido esse mesmo reconhecimento. E eu vou ler então esse poema dele, que está no seu primeiro livro, publicado em 1930, e que se chama Modinha. Perdão, não é esse o poema que eu marquei, não. Esse também está marcado. Mas o poema que eu quero ler hoje é Cantiga de Malazarte. Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo. Ando debaixo da pele e sacudo os sonhos.
Não desprezo nada que tenha visto. Todas as coisas se gravam para sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos. Destelho as casas penduradas da terra. Tiro o cheiro dos corpos das meninas sonhando. Desloco as consciências e na rua estala com os meus passos. E ando nos 4 cantos da vida. Consolo o herói vagabundo, glorifico o soldado vencido. Não posso amar ninguém, pois sou o amor. Tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste à criação e que bole em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo, nada me fixa nos caminhos do mundo. Com essa pequena introdução, eu passo a palavra ao nosso querido Bernardo Nogueira. Bom, obrigado, Fernando. Ser anunciado assim com um poema já deve ser alguma coisa boa, né, na vida. Então, obrigado pelo convite, né, e assim, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, porque também foi uma oportunidade de eu voltar no tempo, voltar à nossa tese de doutorado, né? E quando eu digo nossa, é nossa porque é minha, sua, e eu já aproveito para cumprimentar a Lu aqui, que é dela também, que é da Fernanda, que é da Sofia, que é de todo mundo que inspira a vida da gente. Então, e eu acho que esse movimento de direito e literatura permite isso, né? Eu fiquei então pensando, Fernando, como que eu poderia agradecer a você, como que eu poderia agradecer à Academia Mineira de Letras por essa oportunidade que, de minha parte, talvez em alguns sonhos que eu tenha tido, passasse perto. Mas eu não imaginava que eu ia desembocar na Bahia da maneira como eu desemboquei agora, aqui na Academia de Letras de Minas Gerais. Então, queria te agradecer pela possibilidade de realizar um sonho que talvez eu nem tenha tido, mas que eu estou vivendo agora. Talvez seja melhor assim também. E aí, fiquei pensando como que eu poderia conversar sobre um assunto do qual eu já falei, né? Uma tese a qual eu já defendi. E é mais difícil. Se você tivesse me pedido para fazer uma outra tese, eu acho que ia ser mais fácil. Mas, então, refletindo sobre isso, eu não pude me esquivar daquilo que me constitui, né? E portanto, escrevi um texto. Né? Escrevi um texto para ofertá-lo a você e a todos e todas os que estão aqui e também as pessoas que por acaso venham a ouvir e a nos ver, né? E vamos lá, vou fazer aqui a leitura pausada e dialogada e depois a gente conversa. Como a gente conversou, o conto ele já é conhecido, né? Um embondeiro que sonhava pássaros. Então eu vou pular a parte de falar do conto, vou para o texto, porque o meu objetivo aqui hoje, além de ser uma doação, é também indicar uns caminhos os quais, na verdade, eu entendo que quem trabalha com direito e literatura pode pensar. A Lu vai lembrar de uma palestra do Ernildo Stein, não sei se você estava num dos CDs em Porto Alegre, e onde ele discutia o E do direito e literatura, e que me parece, Fernando, que continua sendo um segredo. Então, vamos não tentar desvendá-lo. Bom, o texto se chama Porque se chamava moço, também se chamava estrada. E tem 2 epígrafes, uma do próprio conto do Mia Couto, que é, para mim, a melhor epígrafe já escrita. Pássaros, todos os que no chão desconhecem morada. E depois, uma homenagem a um poeta, professor Fernando Armando. Um poema dele diz o seguinte: fala e cala, escuta
e observa, pois o sumo extrato das coisas sempre se oferece ao não-eu. E com essas epígrafes eu começo aqui a minha prosa. Sempre entendi o direito como alguma coisa parecida com histórias contadas, rasuradas por outras, por outros, por vezes audível, outras quase não. Nesse ir e vir de corpos surgem conflitos, afetos, amores, vidas e a ausência dela. O choro por vezes é inevitável, ora por maquiagem, outras por desespero. Lá atrás, gregos e romanos optaram por tê-lo, o direito, como solo de soluções de controvérsias. Essas, como nos ensina Antônio Castanheira Neves, inafastáveis. Porém, o direito, como essa especial forma de contar os conflitos, bom, essa fora uma invenção, uma escolha, portanto, um construto, que logo, por sequência lógica, pode ser desconstruído. E assim seguiremos essa noite, com 2 notas de organização da prosa e outras tantas notas que apenas o ouvido hospitaleiro de todos e todas poderá fazer vida. Antes de organizar, meus sonhos já me tomam, e um verso me comove, com o qual saúdo todos, em silêncio e saudação, uma oração. Fala e cala, escuta e observa, pois o sumo extrato das coisas sempre se oferece ao não-eu. Obrigado, Fernando Armando, meu professor e amigo, que gentilmente me endereçou esse convite, poético e faceiro, limpo como a justiça, terno como a amizade, o que nos une desde sempre, afeto e porvir. Tendo cumprido o meu dever de hospitalidade, uma vez que já estou cá habitado de vós, indico que primeiro falarei de como penso essa costura de direito e literatura, para depois dialogar com Mia Couto, personagem que conheci em Bogotá e que após 2 taças de poesia me convidou a tomar um conto, um trago. O tema que resta como hipótese, como rio que nos alimenta ou chão que sustenta, é o tema do estrangeiro. E me explico, pelo motivo dele não constar no título desse encontro. O estrangeiro, sabemos desde Hegel, Derrida e Byung-Chul Han, é aquele ou aquela que põe a questão. Iniciamos sempre uma reflexão com algo que não sabemos bem, mas que nos acossa, até que de um jeito ou outro reluz. O estrangeiro, portanto, se nos avizinha sem que dele possamos dizer tudo. Ora, o outro, termo caro à filosofia de Levinas, é sempre um desconhecido. Querer dar conta dele é como buscar uma fotografia de pássaros em pleno voo. Assim, se dá a nossa relação do direito com a literatura. E para aqueles que se pretendem aventureiros dessa viagem, importante saber que sempre haverá uma terra incognitae, quando estivermos em sede do encontro. Pois, se de um lado o direito se coloca a partir das normas, seguindo os ditames constitucionais, por exemplo, o do princípio da publicidade, de outro, a literatura, nos moldes de Jacques Derrida, é ela mesma uma estrangeira. Estrangeira frente às normas, senão não seria literatura. Estrangeira perante o conceito, sob pena de incorrer em morte por intoxicação científica. Ainda estrangeira porque a cada ato de si se torna outra. A literatura, então, como o outro, escapa. Ela não se permite armadilhar, como os pássaros do conto, como também a criança nas 3 transformações do espírito de Nietzsche. Logo, pensar o direito e literatura requer esse zelo. De que órbita olhamos a literatura? Em nosso caso, pensamos-na junto de Derrida, que nos ensina. Essa citação é maravilhosa. É a coisa mais interessante do mundo. É quase um poema, né? Talvez mais interessante do que o mundo. Razão pela qual, se não é idêntica a si mesma, o que se anuncia e se recusa com o nome de literatura não pode ser identificado a nenhum outro discurso. Nunca será científica, filosófica, coloquial. Agora eu volto para mim aqui, nem tanto poeta. Nesses termos, pensamos que o E, que une a relação direito e literatura, soa como um chamado, como um mistério, um segredo. Em melhores palavras, o E ressoa como uma chance. A chance da chegada da justiça, da democracia, que supõe
a hospitalidade. O estrangeiro começa a chegar. Ouçamos seus cantares. Ele nos convida a uma dança, a uma profusão de cores. Os pássaros ou o negro? No embondeiro? Cumprida a noção de que a literatura se coloca nessa margem, na condição de uma estrangeira que traz em sua lei o sempre difícil ato de suspender a lei, de transgredi-la, profaná-la e, por isso mesmo, extrapolar a instituição, é que podemos já falar de justiça. Derrida nos ensina que o direito não poderia ser confundido com a justiça, uma vez que aquele, haurido de violência originária, produziria apenas aquilo que desde seu nascedouro traz, quer dizer, a violência. Essa conversa está em seu livro Força de Lei, com inspiração muito clara em Walter Benjamin. De outro lado, a justiça estaria em uma dimensão de porvir, de impossível. Portanto, o autor distingue direito de justiça, mas não para depois pensá-la como um platonismo. Ao contrário, Derrida apenas nos ensina que a justiça é sempre a justiça do outro, que por sua vez é inalcançável. Nesses termos, se vê que a justiça funciona como algo que reclama, que abala, que institui um lugar outro em face do direito. Por isso mesmo, a ela se espera a condição de desconstruir o direito, não em vias de destruí-lo, mas na direção daquilo que ainda está sempre por vir. E assim, o E do direito e literatura se apresenta, em nossa perspectiva, como uma chance de chegada desse estrangeiro, que coloca a questão, que coloca a ordem em questão. O E é a chance de justiça, ao mesmo tempo em que sugere uma pedagogia do outro. A outra palavra que convidamos para esse encontro foi a democracia. Ora, nos parece que o movimento Direito e Literatura é de per si um movimento democrático, pois, como nos ensina Derrida em seu livro Paixões, nada de democracia sem literatura e nada de literatura sem democracia. Portanto, o E também parece convidar aquele que vem no sentido de que a democracia não pode ser um conceito dado, uma vez que deve sempre estar por vir. Ora, o porvir da democracia derridiana mantém aberta a chama, a chance, a hipótese de chegada de outrem que ainda não restava dentro do horizonte. Nessa feita, a democracia por vir encampa a dimensão do E, que aqui toma a forma de um segredo, do outro que é segredo e que nunca nem não iremos desvendar. A democracia como sistema que se permite criticar por dentro tem aí sua força e sua fragilidade. Quer dizer, ela se fortalece paradoxalmente da crítica que a ela se impõe. E isso nos doa a literatura, mas ainda nos doa o estrangeiro, que é sempre aquele que põe a questão. É hora de falarmos de hospitalidade. E do mesmo modo, Derrida nos ensina que há uma hospitalidade condicional e uma hospitalidade incondicional. Aquela afeta ao direito, com regras e normas pré-estabelecidas, que nesse sentido restringem a chegada do outro. Essa última é poética. E a poeticidade da hospitalidade incondicional está ligada à noção de que esse outro que vem não pode ser recebido senão de forma poética, com tudo que ele traz. Assim se cumpre o dito derridiano, que só pode ser poético um ato de hospitalidade. E é importante lembrar, e o inverso também, e é importante lembrar que de dentro do termo hospitalidade surge a questão. Ora, professor Fernando, tanto hostilidade quanto hospitalidade nascem do radical hostis. Quer dizer, como se dentro do termo hospitalidade houvesse um algo indesejável, parasitário, algo que desencadeia os mais complexos afetos, mas que por isso mesmo nos torna quem somos. Assim, a hospitalidade incondicional, como a justiça impossível e a democracia por vir, são termos que aduzem ao E do direito e literatura, emprestando um sem fim de possibilidades para quem se dedica a esses estudos. Mas o embondeiro? Bom,
me coube nessa tarefa de docente buscar abrir caminhos. No conto, Mia Couto nos fala de um preto que vendia pássaros, de um jovem Tiago que se encanta pelos pássaros. E também nos fala do patriarcalismo, da colonização, não dizer domesticação, bem como de estados nacionais e limites territoriais. Todos esses termos ávidos pela desconstrução. Para o bem da justiça, o menino Tiago não se prende à carente imaginação dos adultos. E ali opera em ato poético aquilo que aduz Derrida em sede de uma hospitalidade incondicional. Ora, saído do mundo dos vivos, se torna em outro, imigrando para as suas recentes raízes. Mas, meu amigo Fernando, como poderia eu encerrar a fala escrita contando o fim do conto? Bom, como nos ensina Alejandro Zambra em seu Bonsai, e aqui eu vou fazer uma parada estratégica e agradecer a minha amiga Lu, que me deu esse livro. Se não fosse ela, eu não escrevi isso aqui. Muito obrigado. Agora eu volto para o texto. Né? É bom que vendo de literatura você pode fazer isso. Qualquer coisa, se a pessoa reparar, você fala assim, não, no movimento é assim. Então, bom, como nos ensina Alejandro Zambra em seu Bonsai, no final, ela morre e ele fica sozinho. O resto é literatura. E você, meu orientador, há de lembrar, foi esse o início da nossa tese de doutoramento. Com ela, homenageio nossa amizade, que não tem começos definidos e tampouco finais esperados. Para com isso, com a literatura ao meio, eu me calar um pouco e ouvi-los, talvez para continuar a prosa, pois o sumo extrato das coisas sempre se oferece ao não-eu. E isso eu aprendi ouvindo os cantos vindos dos pássaros estrangeiros que questionam os moradores daquele lugar. Também com a música que desembala desejos escondidos e por vezes negados, retomando em forma de violência. Aprendi com Derrida que o não-eu é a chance do outro vir. Portanto, o não-eu talvez seja uma chave de leitura em direito e literatura, como é o amor, aquele com o qual escrevi esse texto, permeado pelo som da minha filha Alice, de minha enteada e filha igual Sofia, e de minha namorada e companheira Fernanda, que me tornam quem sou, não sendo. Obrigado. É isso. Aí, assim, o texto acabou. Aí agora é a hora da prosa sobre o conto. Porque quando eu mandei o conto antes, não fazia sentido eu ficar falando do conto e não falar do texto. Então é isso. Obrigado. Agradeço ao Bernardo por essa leitura tão instigante, não é? Que realmente traz várias questões para a gente pensar o direito e literatura e, sobretudo, se consideramos o texto do Mia Couto, que eu imagino que todos aqui já leram, já conhecem bem, não é? Então, como a gente tem feito nos outros encontros, né, em que a Meire, inclusive, tem nos prestigiado em todos, e agradeço mais uma vez sua presença sempre, e eu geralmente franqueio a palavra para que a gente possa fazer esse debate, né? O que assim, eu gostaria apenas de enfatizar é esse compromisso, né, derridiano que o Bernardo sempre tem de trazer um texto que eu acho muito, muito interessante e, ao mesmo tempo, a forma como ele apresenta é uma forma que quebra um pouco a tradição germânica que consagra esse tipo de apresentação escrita, né? Porque os alemães também gostam de apresentar textos escritos, mas eles não têm essa mesma retórica e essa mesma dinâmica que o Bernardo traz para as suas apresentações. E então eu vou franquear a palavra a quem quiser ir fazer observações. Eu mesmo tenho algumas questões aqui, mas eu vou fazê-las por último. Quem quiser falar, fique à vontade. E a questão do Zambra, eu descobri então que eu devo dever a você, porque quem me indicou
O livro foi a Françoele. Eu adorei. E a Françoele era sua orientanda também, né? Então... Achou o caminho. É. Ela me indicou também. Foi o meu primeiro. A Françoelen trabalhou no mestrado dela, né, um outro livro do Zambra, Sim. que é o Múltipla Escolha, né, que é um livro sobre a retomada da democracia no Chile, né, um livro muito interessante, porque é uma prova como se fosse uma prova de vestibular, né, a maneira das questões de múltipla escolha, e você pode construir o texto que você quiser conforme, né, a alternativa que você vai marcando para os enunciados possíveis do texto. Então, quando eu cheguei, né, o Bernardo falava com você, Fernando, lá fora, né, sobre estar escrevendo muito no trem, né, e ele usou a expressão, talvez, eu acho que escrevi, talvez, um livro no trem recentemente, né, esse monte de talvez que é nosso, da desconstrução, né. Mas mais do que o talvez da desconstrução, né, eu arriscaria falar aqui um pouco dessa experiência do livro, né, porque eu estou sempre pensando ali com o Blanchot, né, nesse livro por vir, né. Então a gente de fato, né, tem que pôr muitos talvez aí, porque a gente não escreve mesmo, né, os livros, né. Os livros são escritos por nossos leitores, né, assim, que chegam, né, é uma questão de hospitalidade também, né, que chegam e nos leem, né. O livro acontece na experiência da leitura, né. Então antes disso é mesmo um gesto de doação, né, que a gente faz ao mundo. Você falou em costura, Bernardo, eu tenho pensado muito na figura do alinhavo, né? Eu tenho posto em cena essa imagem porque ela é mais frouxa, né? Assim, ela é um gesto anterior à costura, né? Esses dias, num grupo de leitura, eu coloquei em cena, inclusive assim, a ponto da gente fazer, né, já estarmos pensando desdobramentos. E era um grupo lendo a gramatologia, relendo a gramatologia, né, do Derrida. Eu coloquei em cena essa imagem do alinhavo como uma coisa, até retomando aí, né, memórias da minha infância disso, né, que é você provar uma roupa no alinhavo, né, assim, a coisa que não está costurada para que possa ser, né, adaptada a muitos corpos, né, a muitas experiências ainda por vir, né, todas nesse sentido não futuro propriamente, mas nesse aberto mesmo, né, do ponto aberto que é o alinhavo. E nesse sentido, só a título de provocação, eu me lembro muito bem da palestra do Ernildo Stein. Ela já me inspirou muitas discussões, né, muitas reflexões, muitos escritos, muitas conversas, né, esse E do Direito e Literatura. Eu e Fernando já ministramos juntos uma oficina no CIDIL para trabalhar esse E do Direito e Literatura. Mas, recentemente, eu tenho pensado, talvez por causa dessa imagem do alinhavo, como é que a gente também pensa esse não lugar do E, né? Assim, um pouco já até transmutando, talvez, essa ideia de alguma coisa que una para o lugar que expanda, né? Que afrouxe um pouco também, né? E aí eu tenho, por exemplo, trabalhado, e o último artigo que eu escrevi, que vai, inclusive, sair no TRF1, né, uma das vezes, acho que foi até você quem comentou comigo também, né, Fernanda, assim, desse espaço, né, também de acolhimento lá do TRF1 para os textos de Direito e Literatura. Eu falei no último artigo que eu mandei para lá em direito literário, né, assim, me atrevendo a uma expressão que não é bem acolhida, claro, no universo jurídico, como um todo, mas talvez para me atrever ao não todo, né? Ou seja, para me atrever a esse não lugar também e talvez a essa hostilidade e hostilidade do próprio direito para com um direito literário, né? Então eu tenho, só uma colocação aqui talvez para a gente pensar juntos, né? Nesses lugares de amarra, né? Que enquanto, né? Prefixo de ligação, né, conjunção, toda essa dimensão aditiva, né, e ao mesmo tempo, você começou com uma epígrafe do poema do Fernando e do Mia, mas essa ideia do não ser, né, do dedicar o poema ao não eu,
Então, assim, pensando essa desmontagem, né, muito nesse lugar também que a gente opera na desconstrução o tempo todo. Então, eu tenho, curiosamente, né, acho esse E muito interessante, mas, ao mesmo tempo, eu estou agora, nesse momento, pensando a desmontagem do que faz a amarra, né, assim, do que faz esse elo enquanto costura, para pensar que outra contaminação, que outra incorporação, que outras possibilidades a gente tem para pensar desse lugar, né, de um direito literário, né, que aí sim é alguma coisa que eu acho que é um pouco novidade dentro das terminologias que a gente tem discutido no direito de literatura no Brasil, né, porque a gente não fala ainda nessa possibilidade, né, e eu sei que ela não será de todo acolhida, mas eu acho que é preciso falar desse lugar não todo, né, e desses espaços que realmente estão cavando, né, você usou a expressão de uma certa, não foi propriamente avidez de hospitalidade, né, mas assim, essa carência, né, de hospitalidade para as muitas questões do direito, né. Então, eu só estou colocando em pauta, assim, como que é curioso isso, né? Esse E é alguma coisa que já me nutriu muitas reflexões também nesse sentido de tecer essa costura, e hoje é exatamente o ponto que eu tenho pensado se eu posso escapar dele, criando, né, um outro espaço possível, digamos assim, dentro do próprio direito, ao invés de suplementar ou de aditivar, né, ou seja, e pensar aqueles riscos todos, né, que são tão próprios do movimento de direito e literatura, de que ele se instrumentalize a literatura, de que ele se aproprie da literatura, de que ele, por exemplo, não seja ou não deixe a literatura, né, nessa imagem de pássaros, né, ou seja, alguma coisa desse tipo. Onde é que a gente pode pensar aí um direito literário? Assim? Eu tenho pensado desse lugar, né, sai no último texto. E gostei muito que você tenha falado dessa ideia, né, no seu professorar, de caber abrir caminhos, porque é isso que a gente está fazendo mesmo, né, na reflexão. O tempo todo é isso. O último livro do Legentes, né, que tem a participação de vocês dois, é nesse sentido, né, Legentes, como essa ideia de legência e caminhos outros para ler em direito e literatura, né? E, em última instância, essa ideia do direito literário também parte dessa aposta, né? Assim, é do lugar da leitura que se escreve, né? E que se escreve um direito outro. Então, assim, a aposta é mesmo num direito literário para que a gente leia, fazendo textos escreverem, né? Assim, então, só mesmo cumprimentar, né? Porque você traz isso na sua fala, você escreve para dizer isso, né? Desse lugar de abrir caminhos que, esses dias eu lia numa das conferências do Foucault, né? Que ele dizia para a plateia dele, né? Que ele não faz coisa outra senão dar uns pontilhados, né? E pensando aqui, e a gente faz, né? Vocês fazem o que quiserem com isso, a gente dá uns pontilhados. E é um pouco isso, né? Esses caminhos são um pouco pontilhados para virar muitas coisas outras, né? Acho que não há pretensão da gente de dar caminhos como trilhas, né? Caminhos, senão a gente estava no campo do método, né? E a gente, quem está na desconstrução, está no campo da estratégia, do lance, né? Do que se dá, né? Ou seja, e desse passo solto e frouxo que não sabe onde vai dar também, né? Ou seja, um tanto isso, né? São uns pontilhados, né? Mas obrigada pela oportunidade de te ouvir, né? Aos dois, na verdade, ao poema do Murilo Mendes, né? Que bom, né, esse momento aqui. E só para fazer um registro, nós não somos muitos aqui, nesse momento, mas a gente tem essa alegria de que os eventos da AML são gravados, né, então isso vai, né, a outros lugares. E até se isso não fosse verdade, né, é muito importante a gente cultivar a qualidade dos nossos encontros. Né, quantos sejam quem estiver numa mesa, né, de prosa, eu acho que a gente sabe o sentido que há nisso, né, assim, daqueles que se encontram para fazer esse laço da palavra. Né. É bom estar aqui. Né? Obrigado, Lu. Muito bom ouvi-la sempre. Obrigada. E eu vou passar então. Aliás, eu nem vou ficar mediando, o Bernardo tem a palavra para falar sempre, né? Obrigado. Vou começar de trás para frente, Lu, porque a figura do amontoado de pessoas aprendi com o seu Zé Pilintra, que os malandros usam chapéu de lado para ninguém sentar na aba dele. Então, tá tudo certo com relação a isso. Mas deixa eu dizer, primeiro assim, eu não conheço essa novíssima invenção sua, né? Então,
assim que eu conhecer, eu vou falar sobre ela melhor, né? Que senão vai ser só suposição. Suponho que é boa. É você que criou. Mas vamos lá. Essa coisa do assim, definitivamente, né, me tomou tanto que foi para minha tese, né? Veio aqui hoje e tem estado comigo nos meus grupos no meu projeto de pesquisa lá no mestrado na Univale, né, que é Direito, Literatura e Território. Então eu já tenho lá a relação do direito com a literatura a partir de uma vírgula. O E está por conta do território, né? Então, mas ele continua lá e a língua continua a nos obrigar de alguma maneira a esse E, né? Eu penso isso, essa dimensão, de fato, né, inegavelmente, sob uma perspectiva derridiana, que está muito distante de qualquer ideia, diria até do significado gramatical simplesmente do E, no sentido de uma adição, né? Eu acho que na verdade, o próprio movimento já tratou de superar essa dimensão. Por isso que quando eu trouxe essa possibilidade aqui, e existem várias outras, né? É porque o professor Zé Carlos Henriques, né, há muito converso com ele sobre filosofia e direito, o professor Fernando, ou filosofia do direito, e aí ele é um sujeito advindo da filosofia, e assim como aluno. E ele sempre fala para mim assim, por vezes eu vejo as pessoas do direito com muito direito e nada de filosofia, e as pessoas da filosofia com muito filosofia e nada de direito. Quer dizer, o E, então, está esquecido. O E está esquecido. E aí, essa discussão também aparece no movimento de direito e literatura. Os juristas falam muito do direito e ornamentam-no com a literatura, fazendo dela aquilo que ela talvez não tenha, né, enfim, não faça nenhum sentido. E, por outro lado, algumas pessoas que advêm da literatura, por desconhecimento do idioma jurídico, também ficam presos ali no seu ponto de segurança, talvez. Me parece, então, que precisamos conversar sobre o medo. E, normalmente, quem cria o medo é o estrangeiro. Daí a minha necessidade hoje de trazer o E sob a hipótese do estrangeiro. Eu entendo que qualquer relação que se dê com outro, seja um humano, seja uma categoria, é uma relação de estranhamento, né? O Hegel começa dizendo que o estrangeiro foi fundamental para qualquer possibilidade de construção da Grécia Antiga. E isso com toda a nossa formação existencial até. Então, daí essa questão, né, do E, que aí eu chamo aqui, né, eu convido o termo hospitalidade para dialogar com o E, exatamente por isso, para tentar não armadilhar aquilo que é incapaz de ser armadilhado, que é a própria dimensão da literatura. Porque se eu não faço isso, eu descumpro o lugar de onde eu estou partindo, que é aquilo que o Derrida me ensina. Então, toda a possibilidade do movimento que a literatura traz para o direito, ela passa por esse E, mas ele se torna uma invenção. E é essa a questão que eu gostaria de trazer. Quer dizer, a todo ato de encontro do direito e literatura, a meu sentir, brota uma possibilidade de invenção que se alinha à possibilidade de justiça, de democracia e, portanto, de cumprir a dimensão da desconstrução derridiana, que é a ideia do porvir. E homenageia ainda o segredo. Porque o E, ele é tudo e ele é também nada. E exatamente assim que é o outro, né? Ele se apresenta nessa condição de uma categoria inantecipável, mas que ao mesmo tempo é aquilo que nos doa o mundo. Então o E, me parece que eu ainda preciso me encontrar com ele algumas vezes, porque eu não estou certo convencido de que
as construções do movimento tenham dado conta ainda de superá-lo. Ao contrário, eu tenho uma desconfiança, na verdade, de que muito se fala do movimento de direito e literatura, e eu fico quase pensando no Heidegger aqui, no palavródio, né, essa coisa que muito se fala, muito se diz, muito se fala, muito se diz, mas quando nós chegamos perto, pouco existe. Então, isso já foi trazido em alguns textos, por exemplo, da própria Henriette com o André, quando eles fazem aquele apanhado todo, né, mostrando como movimentar, e eu acho que é importante que tenha esse momento de deslumbre, e eu acho que é satisfatório. Contudo, nos cabe, né, como você trouxe assim, perceber que é importante que a gente mostre como essa construção está sendo feita, até para que a gente possa se sustentar. E não em vão, eu coloquei o termo, eu coloquei que e para aqueles que se pretendem aventureiros dessa viagem, importante saber que sempre haverá uma terra incognitae. Esse texto é um texto de um geógrafo, tá? Que ele fala sobre as terras incógnitas. E ele vai dizer o seguinte, que quando a gente começa as expedições, as terras incógnitas são aquelas que a gente ainda não tinha chegado. Então vem as grandes navegações e toda essa conversa. E hoje em dia não faria mais sentido dizer de terras incógnitas, porque todos os locais já podem ser conhecidos com toda a tecnologia que nós temos, dentro dessa possibilidade de mapeamento geográfico. Contudo, ele continua o texto lá, e ele está falando de paisagens imaginárias e etc. Então, eu trouxe esse termo terra incognitae, porque eu tenho a impressão de que a literatura é sempre esse local. Ela é sempre esse local. Então, o é o manter a porta aberta para esse local, para o bem da democracia e para o bem da justiça. Sem que nós queiramos dizer o que ele é, sob pena de assim fecharmos a porta. Então, é um pouco nessa direção de alteridade que eu gosto de pensar o E, e eu acho que é, antes de tudo, também um apelo ético. Né? Eu acho que é um apelo ético também, porque ele me ajuda a dizer para as pessoas, porque a gente sabe que dentro do movimento lá atrás, alguns autores estadunidenses, por exemplo, elegiam quais obras deveriam ser lidas dentro do movimento de direito e literatura e fundamentavam isso. Assustadoramente conseguiam fundamentar isso, quer dizer, criando uma hierarquia na literatura. E, portanto, quando nós estamos aqui a discutir um texto, ou a pensar a partir de um texto como o do Mia Couto, tudo que ele nos sugere com a sua literatura é a não hierarquia. Então, quer dizer, o E seria esse, ainda é. Eu ainda vou chegar no direito literário, depois que eu ver, mas ele ainda é, como eu comecei dizendo, um local que ainda eu tenho um pouco de segurança para partir dele e tentar oferecer esse sem fim de possibilidades que eu acho que esse movimento tão bonito nos traz, né, porque, inclusive, ele nos traz tantas coisas boas que hoje, a hora que eu estava fazendo o texto, eu reli os poemas do Fernando Armando, que li quando ele me entregou o texto, e a partir do momento em que eu falei aqui essa prosa, eu aprendi que existe agora o direito literário e eu não sabia. Então, eu continuaremos andando com esse e vamos ver o que a gente faz com ele. Mas, sobretudo, obrigado, Lu, pela abertura do alinhavo e da costura, porque, além de tudo, alinhavar é um termo menos neoliberal, porque as costuras já foram tomadas pelos modos de produção fabril. Os alinhavos ainda requerem um encontro, porque eles são manuais. E o povo ainda diz que o Walter Benjamin não era decolonial. Legal. A palavra continua aberta. Quem
quiser fazer alguma consideração. Acho que eu sei mesmo. Eu fico achando que realmente esse E é um oceano, né? Algo que aponta para essa finitude infinita do direito e literatura, que talvez seja a própria abertura a que o direito possa ser hospitaleiro, porque inclusivo, né? Porque inclusivo, porque abranja e amplie a sua própria linguagem, a sua própria estrutura, o seu próprio horizonte de sentidos, né? Que sempre é muito limitado, né? Por lidar exatamente com elementos normativos, por vezes interpretados de forma quase dogmática. Então isso limita muito, né, a um horizonte temporal, claro, mas limita também a uma expansão possível, né? Quando a gente pensa em direitos fundamentais mesmo, isso fica bem claro, né? Muitas vezes você não precisa nenhuma mudança normativa, legislativa, nenhuma reforma para ficar claro que uma mesma norma já existente pode ampliar uma série de outras garantias, uma série de outras minorias, pessoas, não é, que antes não se colocavam. E isso se faz possível exatamente pela ampliação dessa dimensão do seu própria estrutura de sentido, né? E a literatura contribui demais para isso, né? Então é exatamente porque ela talvez possa dizer qualquer coisa, possa dizer tudo, né? Você Então, escreveu sobre isso também. E então assim, eu acho que realmente esse ele é fantástico. Agora eu queria perguntar para o Bernardo, voltando aí ao conto do Mia Couto, como que você vê a presença do embondeiro, né? Da árvore africana, né? Essa árvore tão simbólica para as próprias religiões africanas, para as tradições culturais. Como que você vê a presença dele e assim tentar fazer uma ponte dele com talvez essa própria ideia de hospitalidade do direito e literatura. O embodeiro no conto ele ocupa um lugar central, né? Ele acaba sendo quase que um pouco como a casa lá do romance do Luz Cardoso, né? Que a casa é o personagem, né, principal da crônica de uma casa assassinada, né? E no conto do Mia eu fico imaginando que o embodeiro talvez não seja o personagem principal, mas ele sem dúvida nenhuma é um pano de fundo, um elemento fundamental. E eu queria ouvi-lo um pouco sobre a sua interpretação sobre ele, né? Afinal ele é um lugar, né? Ele é um território e um não território. Claro, claro. Olha só que coisa interessante, né, gente? Os professores, orientadores nunca deixam de ser o que eles são. É bonito, né? Bonito. Ele me faz a pergunta exatamente sobre o elemento que eu não trabalhei do conto na tese. Então, quer dizer, aí agora se vira aí, vamos lá, né? Obrigado. Tá vendo que o estrangeiro é que põe a questão. Essa é uma questão estrangeira para mim, né? A do embondeiro. Vamos a ela. Eu evidentemente que até peguei o telefone para escrever, para ver, né? Então, a questão do embondeiro. Então, primeiro ponto, né? Assim, interessante eu não ter olhado para esse elemento no conto de primeira, né? Eu olhei para o Tiago, que é o jovem, né? Que diz muito da desconstrução, que diz muito da profanação. Né? Eu olhei para o negro, que diz muito da colonização, diz muito do racismo. Eu olhei sobretudo para os pássaros, que deslocam o conceito de território e, portanto, o conceito de Estado nacional não existe nessa perspectiva dos pássaros.
Por mais que as pessoas digam assim, os pássaros voaram do Brasil para o Chile. Não, querido, eles não voaram do Brasil para o Chile, eles voaram. Né? Muito bem, então essa não é a perspectiva de abordagem, mas agora, Fernando, você me traz uma questão que aí eu te respondo, e foi bom eu ter andado um pouco de trem, né, lá para a Univale, e eu conheci um autor lá que é o Yves Tuan. Ele é um geógrafo e ele tem um livro que se chama Espaço e Lugar, né, onde ele trabalha a distinção entre espaço e lugar. E vai nos dizer o Yves Tuan que o espaço ele é aquilo que nos causa medo, né? A noção de espaço é uma noção de abertura, tá? Enquanto que o lugar ele traz uma dimensão de acolhimento, de chegada, de morada. Tá? Portanto, ele vai, contudo, ele é um autor muito interessante, vai dizer, mas sem totalizações do lugar, porque para um filho ou uma filha que tem, por exemplo, uma religião ou uma dimensão de sexualidade que não é aceita pelos pais, a casa se torna o próprio lugar do medo e a rua o próprio lugar da acolhida. Muito bem, dito isso, né, e pegando a primeira dimensão do lugar com essa perspectiva de acolhida, o embondeiro, Fernando, acaba agora, dentro dessa inversão que você me solicita a fazer aqui, ao vivo, né, ele se torna aqui no personagem principal exatamente porque ele se constitui do início, o meio e do fim das possibilidades do conto. Ele é o início do conto porque ele é a casa do preto que vendia árvores. Ele é o meio do conto porque ele é o local que suscita a imaginação do jovem Tiago por conta do preto. E ele é o fim porque ele se torna a morada de vida do menino Tiago. Ao fim do conto, ele morre no embondeiro. Talvez ele morra para nascer árvore. E, portanto, esse exercício que você me traz aqui agora, não farei promessas exatamente para evitar o descumprimento, que a gente faz promessa para descumprir mesmo, porque também não tem como descumprir promessa sem fazer a promessa. Então assim, mas eu já tenho uma sugestão de pensar uma desconstrução da leitura do conto exatamente por isso, porque é no embondeiro, né, que acontece a chegada mais interessante de estrangeiridade, qual seja a passagem de uma vida dita vivida para a morte, que não tem nada de morte, a morte é só outra vida. Então, quer dizer, ali é talvez o ponto no qual nós devíamos começar a leitura do conto, porque o embondeiro é o local de gestação. Então, ele é um nascedouro. Todas as possibilidades do conto advêm dele. Então, eu poderia dizer, Fernando, que se nós olhássemos, agora pensando, por exemplo, numa relação do direito, e aqui eu estou pensando já numa relação do direito com pensadores como Ailton Krenak e essa turma toda do pensamento decolonial, né? Ele vai dizer que o futuro é ancestral. E aí as pessoas perguntam para ele, mas por que o futuro é ancestral? Aí ele dá o exemplo do rio, quando ele fala assim, os rios já estavam aí desde sempre e eles sabem como se mover. Do mesmo modo, o embondeiro na história, ele se mata, se necessário. E, portanto, ele já tem uma sabedoria de quando viver e de quando morrer. Assim como as pessoas da capoeira sabem que para o outro entrar, você precisa sair. Logo, mais uma vez, o futuro é ancestral. E talvez toda a parafernália conceitual de regras de etiqueta e, portanto, de hospitalidade, não dê em conta dessa sabedoria que simplesmente se doa sem que tenha que haver uma cartilha. Eu leria o embondeiro como condição de possibilidade, mais uma vez, desse E que nós estamos procurando aqui hoje.
Foi agora. Passei? Você sabe que eu não fiz para ser orientador, não. A questão é a seguinte, eu fui reler o conto esse fim de semana, eu já li ele várias vezes, e aí vem aquela confirmação da grande literatura, né? Que a gente, a cada vez que lê um texto literário realmente significativo, importante, a gente tem uma nova leitura, né? Ele fala outras coisas para você. Eu tinha tido, inclusive por estar acompanhando a sua tese na época, muito também esse foco sempre no pássaro, no menino, no próprio preto. Mas nesse fim de semana me veio a presença muito grande do embondeiro. E eu fiz exatamente, eu fiz uma conexão com algo do meu passado, né? Que não é tão ancestral assim, mas quando eu estive lá na Califórnia, na Universidade de Berkeley, lá tem a região toda tem aquelas sequoias, né? Que são aquelas árvores gigantes também, né? Elas são até mais altas que o embodeiro, né? Elas são talvez as presenças vivas mais antigas na face da Terra, né? Tem árvores de 1.600 anos, né? Então e elas têm uma característica, e isso nunca tinha me vindo quando eu li esse conto, que ele fala no conto, que assim como o embodeiro, elas não só sobrevivem ao fogo, mas como elas se regeneram e revitalizam com o fogo. Então, em momentos em que houve grandes queimadas na Califórnia, isso foi uma razão para que as sequoias se revitalizassem. E no conto, o Miyakoto coloca o embodeiro também como tendo essa característica. E aí entra um fator muito interessante, que é exatamente o que você aborda. E eu acho que tem tudo a ver com o Ailton Krenak, que é o simbolismo de que aqueles colonos, com aquele ódio cada vez ampliado e cada vez mais colonial ao nativo, né, ao homem dos pássaros, ao preto, né, que ele chama, eles resolvem no final matá-lo, né? Exato. E sem saber, eles acabam matando o filho de um deles. Exato. Ou seja, eles acabam matando um pouco o futuro deles. Se não fosse a proteção simbólica e um pouco mágica que o embodeiro dá. Porque o menino, ele estando no embodeiro, ele acaba, de certa forma, como você fala, fica uma coisa no ar. A gente não sabe exatamente o que é essa morte do menino, né? Afinal de contas, eles põem fogo numa árvore que se regenera com o fogo, né? Então, e que ao mesmo tempo é um símbolo por excelência, né? Desses homens que o preto representa, né? Então, na verdade, eles matam um futuro, né, do que seria o que eles queriam preservar mais, que seria a sua própria pureza, né, sua própria autonomia racial, não se misturarem com aquele povo, e ao mesmo tempo eles acabam matando isso e fecundando algo de muito importante para essa própria cultura que eles estão querendo evitar, né? E tudo isso por meio de pássaros, né? Eu acho isso de uma construção que tem muito a ver exatamente com essa questão do Ailton Krenak que você colocou. Eu acho que a gente pode até fazer um texto sobre isso, com uma nova vertente aí do mesmo conto, né? Eu adoraria ter essa revisitação, até porque, Fernando, assim, de novo, né, o que o embondeiro é capaz é também o que nos ensina a desconstrução do Derrida. Né? Porque as pessoas, quando olham para a desconstrução, nossa, mas você vai desconstruir. Não, querido, fica tranquilo. Isso se desconstrói. E aí essa espécie de olhar para a árvore, né, que passou pelo fogo como se ela tivesse morrido, é só uma percepção. Pelo menos no caso dela, né? E a literatura, mais uma vez, mostra-se para além daquilo que a gente quer dizer dela. Porque você começou dizendo, né, a grande literatura ela se oferta de maneira com uma hospitalidade incondicional.
né, a sua fala é exatamente o que eu penso da literatura. Ela possui essa hospitalidade incondicional com quem lança os olhos sobre ela, porque a cada vez, vou dizer aqui o título de um livro que tem um texto de Derrida, a cada vez o impossível, porque o impossível é o outro, né? Então, percorrer esse caminho do outro ainda vai nos suscitar conversas demoradas sobre esse E que hoje já se transmuta e está aceito aí o convite, vamos para essa nova leitura. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois não, Meire? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu quero agradecer, né? Porque o aprendizado aqui é constante, né? E aqui a gente tirou talvez para dizer que é certo o aprendizado. Mas eu queria só fazer assim uma ponderação, uma provocação mesmo do que ficou para mim desse aprendizado todo, de tudo que a gente ouviu da Lu, do Bernardo, do Fernando e bem singelo, né, até, mas eu gostaria, eu até escrevi para eu poder não me perder, porque as palavras elas costumam correr muito e a gente não consegue ir no mesmo ritmo, mas eu deixei aqui anotado que a hospitalidade que a gente falou aqui, né, na acolhida dos estrangeiros que chegam em um não lugar, esse não entre aspas, em um não lugar, não ocupado nos alinhavos, que abrem espaço para a chegada, para a acomodação do outro, do novo, do realizável, do porvir, talvez figurados pelos pássaros, em constantes chegadas e partidas, recomeçando a possível costura do futuro, em pontilhados invisíveis. Então, foram apanhados que eu fui fazendo assim mentalmente do que a Lu falou aqui sobre os alinhavos e dessa acolhida desse estrangeiro, desse outro, né, desse sem lugar, mas que recebe essa acolhida e que a gente considera, né, talvez, uma parte importante de nós mesmos. Muito obrigada a todos. Eu só queria fazer um comentário rapidinho na coisa do fogo, né, que o Fernando trouxe, inclusive trazendo as árvores, né, ancestrais, né, assim, que é um dos elementos mais ancestrais, se não, né, assim, esteve lá no debate dos pré-socráticos, né, sobre os elementos fundantes, né, do cosmos, e eu aposto muito nessa metamorfose do fogo, né, inclusive em Heráclito, nos muitos fragmentos, né, que nós herdamos, Logos é ao mesmo tempo fogo e palavra, né, então a própria literatura é esse lugar de chama, né, não tem literatura sem isso que é ao mesmo tempo aceso e da ordem daquilo que também em brasa, em crepitação, que provoca uma morte mesmo, né? Ou seja, tem que morrer mesmo no campo da literatura, né? Não tem vida literária sem morte, né? Assim, e nesse sentido é muito pontual essa conexão toda e tudo isso, esse alinhavo, né, entre ancestralidade e futuro, né, essa coisa toda. Eu só adorei a coisa do lugar e do espaço do geógrafo. Você não citou quem é o geógrafo? Iftuan. O Iftuan. Aliás, você citou. Você começou sem citar e depois você citou, desculpa. Mas eu só faria um reparo, uma inversão. Não é sem absolutizar o lugar, é sem absolutizar a casa. Porque nem todos que têm casa têm lugar. É a casa que, por vezes, não é um lugar. O lugar é sempre hospitalidade. Mas nem toda casa é lugar. A gente discutiu isso, por exemplo, na pandemia, com as muitas violências domésticas, como algumas mulheres que têm casa não têm lar. Ou seja, estar numa casa não é já estar num lar. Então, o lugar, né, eu escrevi sobre o lugar com Carolina, Maria de Jesus, né, porque a Carolina
diz que a escrita para ela é um lugar, é um castelo. E eu escrevi a partir do conceito do Winnicott, que é placement, que é lugar. E eu achei linda essa colocação do geógrafo, porque placement para o Winnicott era exatamente os lugares criados quando se transportavam, né, crianças dos bombardeios previstos, né, na Inglaterra, de um ponto para outro. Então, assim, criar lugar para acolher, né? Lugar é lugar de acolhimento. E o espaço é que pode não sê-lo, né? Ou seja, talvez um dos nossos desafios com o direito de literatura é fazer espaço tornar-se lugar, né? Nesse desafio também, né, de um futuro ancestral, né? Os espaços ganharem... De que ele se aproprie da literatura, de que ele, por exemplo, não seja ou não deixe a literatura, né, nessa imagem de pássaros, né? Ou seja, alguma coisa desse tipo, onde é que a gente pode pensar aí em direito literário, assim. Eu tenho pensado desse lugar, né? Sai no último texto. E gostei muito que você tenha falado dessa ideia, né, no seu professorado, de caber abrir caminhos, porque é isso que a gente está fazendo mesmo, né, na reflexão, o tempo todo é isso. O último livro do Legentes, né, que tem a participação de vocês dois, é nesse sentido, né, Legentes, como essa ideia de legência e caminhos outros para ler no direito de literatura. Em última instância, essa ideia do direito literário também parte dessa aposta, né, assim, do lugar da leitura que se escreve, né? E que se escreve um direito outro. Então, assim, a aposta é mesmo no direito literário para que a gente leia, fazendo textos escreverem, né? Assim, então, só mesmo cumprimentar, né? Porque você traz isso na sua fala, você escreve para dizer isso, né? Esse lugar de abrir caminhos que... Esses dias eu lia numa das conferências do Foucault, né, que ele dizia para a plateia dele, né, que ele não faz coisa outra senão dar uns pontilhados, né, e pensando aqui, e a gente faz, né, vocês fazem o que quiserem com isso, a gente dá uns pontilhados, e é um pouco isso, né, esses caminhos são um pouco pontilhados para virar muitas coisas outras, né, acho que não há pretensão da gente de dar caminhos como trilhas, né, caminhos, senão a gente estava no campo do método, né, e a gente... Quem está na desconstrução está no campo da estratégia, do lance, né, do que se dá, né, ou seja, e desse passo solto e frouxo que não sabe onde vai dar também, né, ou seja, um tanto isso, né, são os pontilhados, né, mas obrigada pela oportunidade de te ouvir, né, aos dois, na verdade, ao poema do Murilo Mendes, né, que bom, né, esse momento aqui. E só para fazer um registro, nós não somos muitos aqui, nesse momento, mas a gente tem essa alegria de que os eventos da AML são gravados, né, então isso vai, né, a outros lugares, e até se isso não fosse verdade, né, é muito importante a gente cultivar a qualidade dos nossos encontros, né, quanto sejam quem estiver numa mesa, né, de prosa, eu acho que a gente sabe o sentido que há nisso, né, assim, daqueles que se encontram para fazer esse laço da palavra, né, é bom estar aqui. Né. Obrigado, Lu, muito bom ouvi-la. Sempre. Obrigada. E vou passar então, aliás, eu nem vou ficar mediando, o Bernardo tem a palavra para falar sempre, né? Obrigado. Eu vou começar de trás para frente, porque a figura do amontoado de pessoas, aprendi com o seu Zé Pilintra, que os malandros usam o chapéu de lado para ninguém sentar na aba dele. Então, tá tudo certo com relação a isso. Mas deixa eu dizer, primeiro assim, eu não conheço essa novíssima invenção, né? Então, assim que eu conheci, eu vou falar sobre ela melhor, né? Que senão vai ser só suposição. Suponho que é boa, é você que criou. Mas vamos lá, essa coisa do assim, definitivamente, né, me tomou tanto que foi para minha tese, né? Veio aqui hoje e tem estado comigo nos meus grupos no meu projeto de pesquisa lá no mestrado na Univale, né, que é Direito, Literatura e Território. Então eu já tenho lá a relação do direito com a literatura a partir de uma vírgula, o ETA por conta do território, né? Então, mas ele continua lá e a língua continua a nos obrigar de alguma maneira a esse erro. Tá? Eu penso isso, essa dimensão de fato, né, inegavelmente, sob uma perspectiva derridiana, que está muito distante de qualquer ideia, diria até do significado gramatical
simplesmente do E, no sentido de uma adição. Né? Eu acho que na verdade, o próprio movimento já tratou de superar essa dimensão. Por isso que quando eu trouxe essa possibilidade aqui, e existem várias outras, né? É porque o professor Zé Carlos Henriques, né, há muito converso com ele sobre filosofia e direito, o professor Fernando, ou filosofia do direito, e aí ele é um sujeito advindo da filosofia, e assim como aluno. E ele sempre fala para mim assim, por vezes eu vejo as pessoas do direito com muito direito e nada de filosofia, e as pessoas da filosofia com muito filosofia e nada de direito. Quer dizer, o E, então, está esquecido. O E está esquecido. E aí, essa discussão também aparece no movimento Direito e Literatura. Os juristas falam muito do direito e ornamentam com a literatura, fazendo dela aquilo que ela talvez não tenha, né, enfim, não faça nenhum sentido. E, por outro lado, algumas pessoas que advêm da literatura, por desconhecimento do idioma jurídico, também ficam presos ali no seu ponto de segurança, talvez. Me parece, então, que precisamos conversar sobre o medo. E, normalmente, quem cria o medo é o estrangeiro. Daí a minha necessidade hoje de trazer o E sob a hipótese do estrangeiro. Eu entendo que qualquer relação que se dê com o outro, seja um humano, seja uma categoria, é uma relação de estranhamento. O Hegel começa dizendo que o estrangeiro foi fundamental para qualquer possibilidade de construção da Grécia Antiga. E isso com toda a nossa formação existencial até. Então, daí essa questão, né, do E, que aí eu chamo aqui, né, eu convido o termo hospitalidade para dialogar com o E, exatamente por isso, para tentar não armadilhar aquilo que é incapaz de ser armadilhado, que é a própria dimensão da literatura. Porque se eu não faço isso, eu descumpro o lugar de onde eu estou partindo, que é aquilo que o Derrida me ensina. Então, toda a possibilidade do movimento que a literatura traz para o direito, ela passa por esse E, mas ele se torna uma invenção, e é essa a questão que eu gostaria de trazer. Quer dizer, a todo ato de encontro do direito e literatura, a meu sentir, brota uma possibilidade de invenção que se alinha à possibilidade de justiça, de democracia e, portanto, de cumprir a dimensão da desconstrução derridiana, que é a ideia do porvir, e homenageia ainda o segredo, porque o E, ele é tudo e ele é também nada, e é exatamente assim que é o outro, né? Ele se apresenta nessa condição de uma categoria inantecipável, mas que ao mesmo tempo é aquilo que nos doa o mundo. Então o E, me parece que eu ainda preciso me encontrar com ele algumas vezes, porque eu não estou certo convencido de que as construções do movimento tenham dado conta ainda de superá-lo. Ao contrário, eu tenho uma desconfiança, na verdade, de que muito se fala do movimento de literatura, e eu fico quase pensando no Heidegger aqui, do palavródio, né? Essa coisa que muito se fala, muito se diz, muito se fala, muito se diz, mas quando nós chegamos perto, pouco existe. Então, isso já foi trazido em alguns textos, por exemplo, da própria Henriette com o André, quando eles fazem aquele apanhado todo, né, mostrando como movimentar, e eu acho que é importante que tenha esse momento de deslumbre, e eu acho que é satisfatório. Contudo, nos cabe, né, como você trouxe assim, perceber que é importante que a gente mostre como essa construção está sendo feita, até para que a gente possa se sustentar. E não em vão,
eu coloquei o termo, eu coloquei que e para aqueles que se pretendem aventureiros nessa viagem, importante saber que sempre haverá uma terra incognita. Esse texto é um texto de um geógrafo, tá? Que ele fala sobre as terras incógnitas. E ele vai dizer o seguinte, que quando a gente começa as expedições, as terras incógnitas são aquelas que a gente ainda não tinha chegado. Então vem as grandes navegações e toda essa conversa. E hoje em dia não faria mais sentido dizer de terras incógnitas, porque todos os locais já podem ser conhecidos, com toda a tecnologia que nós temos, dentro dessa possibilidade de mapeamento geográfico. Contudo, ele continua o texto lá, ele está falando de paisagens imaginárias e etc. Então eu trouxe esse termo terra incognita porque eu tenho a impressão de que a literatura é sempre esse local. Ela é sempre esse local. Então o é o manter a porta aberta para esse local, para o bem da democracia e para o bem da justiça. Sem que nós queiramos dizer o que ele é, sob pena de assim fecharmos a porta. Então, é um pouco nessa direção de alteridade que eu gosto de pensar o E, e eu acho que antes de tudo, também um apelo ético. Né? Eu acho que é um apelo ético também, porque ele me ajuda a dizer para as pessoas, porque a gente sabe que dentro do movimento lá atrás, alguns autores estadunidenses, por exemplo, elegiam quais obras deveriam ser lidas dentro do movimento de direito e literatura e fundamentavam isso. Assustadoramente conseguiam fundamentar isso, quer dizer, criando uma hierarquia na literatura. E, portanto, quando nós estamos aqui a discutir um texto, ou a pensar a partir de um texto como o do Mia Couto, tudo que ele nos sugere com a sua literatura é a não hierarquia. É a não hierarquia. Então, quer dizer, o E seria esse, ainda eu ainda vou chegar no direito literário, depois que eu ver, mas ele ainda é como eu comecei dizendo, um local que ainda eu tenho um pouco de segurança para partir dele e tentar oferecer esse sem fim de possibilidades que eu acho que esse movimento tão bonito nos traz, porque inclusive ele nos traz tantas coisas boas que hoje, a hora que eu estava fazendo o texto, eu reli os poemas do Fernando Armando, que li quando ele me entregou o texto, e a partir do momento em que eu falei aqui essa prosa, eu aprendi que existe agora o direito literário e eu não sabia. Então eu continuaremos andando com esse e vamos ver o que a gente faz com ele. Mas, sobretudo, obrigado pela abertura do alinhavo e da costura, porque, além de tudo, alinhavar é um termo menos neoliberal, porque as costuras já foram tomadas pelos modos de produção fabril. Os alinhavos ainda requerem o encontro, porque eles são manuais. E o povo ainda diz que o Walter Benjamin não era decolonial. A palavra continua aberta. Se quiser fazer uma consideração. Acho que eu sei mesmo. Eu fico achando que realmente esse E é um oceano, né? Algo que aponta para essa finitude infinita do direito e literatura, que talvez seja a própria abertura a que o direito possa ser hospitaleiro, porque inclusivo, né? Porque abranja e amplia a sua própria linguagem, a sua própria estrutura, o seu próprio horizonte de sentidos, né? Que sempre é muito limitado, né? Por lidar exatamente com elementos normativos, por vezes interpretados de forma quase dogmática. Então isso limita muito, né, ao
um horizonte temporal, claro, mas se limita também a uma expansão possível. Quando a gente pensa em direitos fundamentais mesmo, isso fica bem claro, né? Muitas vezes você não precisa nenhuma mudança normativa, legislativa, nenhuma reforma para ficar claro que uma mesma norma já existente pode ampliar uma série de outras garantias, uma série de outras minorias, pessoas, não é, que antes não se colocavam. E isso se faz possível exatamente pela ampliação dessa dimensão do seu própria estrutura de sentido, né? E a literatura contribui demais para isso, né? Então, exatamente porque ela talvez possa dizer qualquer coisa, possa dizer tudo, né? Então, escreveu sobre isso também. Então, assim, eu acho que realmente esse ele é fantástico. Agora, eu queria perguntar para o Bernardo, voltando aí ao conto do Mia Couto, como que você vê a presença do embondeiro, né? Da árvore africana, né? Essa árvore tão simbólica para as próprias religiões africanas, para as tradições culturais. Como que você vê a presença dele e assim tentar fazer uma ponte dele com talvez essa própria ideia de hospitalidade do direito e literatura. O embondeiro no conto ele ocupa um lugar central, né? Ele acaba sendo quase que um pouco como a casa lá do romance do Luz Cardoso, né? Que a casa é o personagem, né, principal da crônica de uma casa assassinada, né? E no conto do Mia eu fico imaginando que o embondeiro talvez não seja o personagem principal, mas ele sem dúvida nenhuma é um pano de fundo, um elemento fundamental. E eu queria ouvir um pouco sobre a sua interpretação sobre ele, né? Afinal ele é um lugar, ele é um território e um não território. Claro. Olha só que coisa interessante, né, gente? Os professores orientadores nunca deixam de ser o que eles são. É bonito, né? Bonito. Ele me faz a pergunta exatamente sobre o elemento que eu não trabalhei do conto na tese. Então, quer dizer, aí agora se vira aí, vamos lá, né? Obrigado. Tá vendo que o estrangeiro é que põe a questão. Essa é uma questão estrangeira para mim, né? A do embondeiro. Vamos a ela. Eu evidentemente que até peguei o telefone para escrever, para ver, né? Então a questão do embondeiro. Então, o primeiro ponto, né? Assim, interessante eu não ter olhado para esse elemento no conto de primeira, né? Eu olhei para o Tiago, que é o jovem, né? Que diz muito da desconstrução, que diz muito da profanação. Eu olhei para o negro, que diz muito da colonização, diz muito do racismo. Eu olhei sobretudo para os pássaros, que deslocam o conceito de território. E, portanto, o conceito de Estado nacional não existe nessa perspectiva dos pássaros, né? Por mais que as pessoas digam assim, os pássaros voaram do Brasil para o Chile. Não, querido, eles não voaram do Brasil para o Chile, eles voaram, né? Muito bem, então, essa não é a perspectiva de abordagem, mas agora, Fernando, você me traz uma questão que aí eu te respondo, e foi bom eu ter andado um pouco de trem, né, lá para a Univale, e eu conheci um autor lá que é o Yves Tuan. Ele é um geógrafo e ele tem um livro que se chama Espaço e Lugar, né, onde ele trabalha a distinção entre espaço e lugar. E vai nos dizer o Yves Tuan que o espaço ele é aquilo que nos causa medo, né? A noção de espaço é uma noção de abertura, enquanto que o lugar
Ele traz uma dimensão de acolhimento, de chegada, de morada. Portanto, ele vai, contudo, ele é um autor muito interessante, vai dizer, mas sem totalizações do lugar, porque para um filho ou uma filha que tem, por exemplo, uma religião ou uma dimensão de sexualidade que não é aceita pelos pais, a casa se torna o próprio lugar do medo e a rua o próprio lugar da acolhida. Muito bem, dito isso, né, e pegando a primeira dimensão do lugar com essa perspectiva de acolhida, o embondeiro, Fernando, acaba agora, dentro dessa inversão que você me solicita a fazer aqui, ao vivo, né, ele se torna aqui no personagem principal exatamente porque ele se constitui do início, o meio e do fim das possibilidades do conto. Ele é o início do conto porque ele é a casa do preto que vendia árvores. Ele é o meio do conto porque ele é o local que suscita a imaginação do jovem Tiago por conta do preto. E ele é o fim porque ele se torna a morada de vida do menino Tiago. Ao fim do conto, ele morre no embondeiro. Talvez ele morra para nascer árvore. E, portanto, esse exercício que você me traz aqui agora, não farei promessas exatamente para evitar o descumprimento, porque a gente faz promessa para descumprir mesmo, porque também não tem como descumprir promessa sem fazer a promessa. Então assim, mas eu já tenho uma sugestão de pensar uma desconstrução da leitura do conto exatamente por isso, porque é no embondeiro que acontece a chegada mais interessante de estrangeiridade, qual seja a passagem de uma vida vivida para a morte, que não tem nada de morte, a morte é só outra vida. Então, quer dizer, ali é talvez o ponto no qual nós devíamos começar a leitura do conto, porque o embondeiro é o local de gestação. Então ele é um nascedouro, todas as possibilidades do conto advêm dele. Então eu poderia dizer, Fernando, que se nós olhássemos, agora pensando, por exemplo, numa relação do direito, e aqui eu estou pensando já numa relação do direito com pensadores como Ailton Krenak e essa turma toda do pensamento decolonial, né? Ele vai dizer que o futuro é ancestral. E aí as pessoas perguntam para ele, mas por que o futuro é ancestral? Aí ele dá o exemplo do rio, quando ele fala assim, os rios já estavam aí desde sempre e eles sabem como se mover. Do mesmo modo, o embondeiro na história, ele se mata, se necessário. E, portanto, ele já tem uma sabedoria de quando viver e de quando morrer. Assim como as pessoas da capoeira sabem que para o outro entrar, você precisa sair. Logo, mais uma vez, o futuro é ancestral. E talvez toda a parafernália conceitual de regras de etiqueta e, portanto, de hospitalidade, não dê conta dessa sabedoria que simplesmente se doa sem que tenha que haver uma cartilha. Eu leria o embondeiro como condição de possibilidade, mais uma vez, desse E que nós estamos procurando aqui hoje. Foi agora. Passei? Você sabe que eu não fiz para ser orientador, não. A questão é a seguinte, eu fui reler o conto esse fim de semana, eu já li ele várias vezes, e aí vem aquela confirmação da grande literatura, né? Que a gente, a cada vez que lê um texto literário realmente significativo, importante, a gente tem uma nova leitura, né? Ele fala outras coisas para você. Eu tinha tido, inclusive, por estar acompanhando a sua tese na época, muito também esse foco sempre no pássaro, no menino, no próprio preto, mas nesse fim de semana me veio a presença muito grande do embondeiro, e eu fiz exatamente, eu fiz uma conexão com algo do meu passado, né?
que não é tão ancestral assim, mas quando eu estive lá na Califórnia, na Universidade de Berkeley, lá tem a região toda tem aquelas sequoias, né, que são aquelas árvores gigantes também, né, elas são até mais altas que o embodeiro, né, e são talvez as presenças vivas mais antigas na face da Terra, né, tem árvores de 1.600 anos, né? Então e elas têm uma característica, e isso nunca tinha me vindo quando eu li esse conto, que ele fala no conto, que assim como o embodeiro, elas não só sobrevivem ao fogo, mas como elas se regeneram e revitalizam com o fogo. Então, em momentos em que houve grandes queimadas na Califórnia, isso foi uma razão para que a sequoia se revitalizasse. E no conto, o Bierkouto coloca o embodeiro também como tendo essa característica. E aí entra um fator muito interessante, que é exatamente o que você aborda. E eu acho que tem tudo a ver com o Ailton Krenak, que é o simbolismo de que aqueles colonos, com aquele ódio cada vez ampliado e cada vez mais colonial ao nativo, né, ao homem dos pássaros, ao preto, né, que chama, eles resolvem no final matá-lo, né? E sem saber, eles acabam matando o filho de um deles. Ou seja, eles acabam matando um pouco o futuro deles. Se não fosse a proteção simbólica e um pouco mágica que o embodeiro dá, porque o menino, ele estando no embodeiro, ele acaba, de certa forma, como você fala, fica uma coisa no ar, a gente não sabe exatamente o que é essa morte do menino, né? Afinal de contas, eles põem fogo numa árvore que se regenera com o fogo, né? Então, e que ao mesmo tempo é um símbolo por excelência, né? desses homens que o preto representa, né? Então, na verdade, eles matam um futuro, né, do que seria o que eles queriam preservar mais, que seria a sua própria pureza, né, sua própria autonomia racial, não se misturarem com aquele povo, e ao mesmo tempo eles acabam matando isso e fecundando algo de muito importante para essa própria cultura que eles estão querendo evitar, né? E tudo isso por meio de pássaros, né? Eu acho isso de uma construção que tem muito a ver exatamente com essa questão do Ailton Krenak que você colocou. Eu acho que a gente pode até fazer um texto sobre isso, né? Com uma nova vertente aí do mesmo conto, né? Eu adoraria ter essa revisitação, até porque, Fernando, assim, de novo, né, o que o embodeiro é capaz é também o que nos ensina a desconstrução, né? Porque as pessoas, quando olham para a desconstrução, nossa, mas você vai desconstruir? Não, fica tranquilo. Isso se desconstrói. E aí essa espécie de olhar para a árvore, né, que passou pelo fogo, como se ela tivesse morrido, é só uma percepção, pelo menos no caso dela, né? E a literatura, mais uma vez, mostra-se para além daquilo que a gente quer dizer dela. Porque você começou dizendo, né, a grande literatura ela se oferta de maneira com uma hospitalidade incondicional. A sua fala é exatamente o que eu penso da literatura. Ela possui essa hospitalidade incondicional com quem lança os olhos sobre ela, porque a cada vez, como vou dizer aqui o título de um livro que tem o texto de Derrida, a cada vez o impossível, porque o impossível é o outro, né? Então, percorrer esse caminho do outro ainda vai nos suscitar conversas demoradas sobre esse E que hoje já se transmuta e está aceito aí o convite, vamos para essa nova leitura. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois não, Meire. Boa noite. Na verdade, eu quero agradecer, né, porque o aprendizado aqui é constante, né? E aqui a gente tira talvez
talvez, para dizer que é certo o aprendizado. Mas eu queria só fazer assim, uma ponderação, uma provocação mesmo, do que ficou para mim. Desse aprendizado todo, de tudo que a gente ouviu, a Lu, o Bernardo, o Fernando, e bem singelo, né, até, mas eu gostaria até de escrever para eu poder não me perder, porque as palavras elas costumam correr muito e a gente não consegue ir no mesmo ritmo, mas eu deixei aqui anotado que a hospitalidade, que a gente falou aqui, né, na acolhida dos estrangeiros que chegam em um não lugar, esse não entre aspas, em um não lugar, não ocupado nos alinhavos que abrem espaço para a chegada, para a acomodação do outro, do novo, do realizável, do porvir, talvez figurados pelos pássaros, em constantes chegadas e partidas, recomeçando a possível costura do futuro, em pontilhados invisíveis. Então, foram apanhados que eu fui fazendo assim mentalmente, do que a Lu falou aqui sobre os alinhados, e dessa acolhida, desse estrangeiro, desse outro, né, desse sem lugar, mas que recebe essa acolhida e que a gente considera, né, talvez, uma parte importante de nós mesmos. Muito obrigada a todos. Eu só queria fazer um comentário rapidinho na coisa do fogo, né, que o Fernando trouxe, inclusive trazendo as árvores, né, ancestrais, né, assim, que é um dos elementos mais ancestrais, se não, né, assim, esteve lá no debate dos pré-socráticos, né, sobre os elementos fundantes, né, do cosmos. Eu aposto muito nessa metamorfose do fogo, né, inclusive em Heráclito, nos muitos fragmentos, né, que nós herdamos, Logos é ao mesmo tempo fogo e palavra, né? Então a própria literatura é esse lugar de chama, né? Não tem literatura sem isso que é ao mesmo tempo aceso e da ordem daquilo que também em brasa, em crepitação, que provoca uma morte mesmo, né? Ou seja, tem que morrer mesmo no campo da literatura, né? Não tem vida literária sem morte, né? Assim, nesse sentido é muito pontual essa conexão toda e tudo isso, esse alinhavo, né, entre ancestralidade e futuro, né, essa coisa toda. Eu só adorei a coisa do lugar e do espaço do geógrafo. Você não citou quem é o geógrafo? Iftuan. O Iftuan. Aliás, você citou, você começou sem citar e depois você citou, desculpa. Mas eu só farei um reparo, uma inversão. Não é sem absolutizar o lugar, é sem absolutizar a casa. Porque nem todos que têm casa têm lugar. É a casa que por vezes não é um lugar. O lugar é sempre hospitalidade, mas nem toda casa é lugar. A gente discutiu isso, por exemplo, na pandemia, com as muitas violências domésticas, né, como algumas mulheres que têm casa não têm lar. Ou seja, estar numa casa não é já estar num lar. Então, o lugar, né, eu escrevi sobre o lugar com Carolina Maria de Jesus, né, porque a Carolina diz que a escrita para ela é um lugar, é um castelo. E eu escrevi a partir do conceito do Winnicott, que é placement, que é lugar. E eu achei linda essa colocação do geógrafo, porque placement para o Winnicott era exatamente os lugares criados quando se transportavam, né, crianças dos bombardeios previstos, né, na Inglaterra, de um ponto para outro. Então, assim, criar lugar para acolher, né? Lugar é lugar de acolhimento e o espaço é que pode não sê-lo, né? Ou seja, talvez um dos nossos desafios com o direito de literatura é fazer espaço tornar-se lugar, né? Nesse desafio também, né, de um futuro ancestral, né? Os espaços ganharem cada dia mais lugar, a condição de lugar, né? Sair talvez disso que digamos assim, o descampado no sentido mais perverso, né, daquilo onde o outro não encontra uma acolhida, né, não encontra casa, lar, né, então assim, muito nesse sentido, porque a não absolutização não é do lugar, né, é da casa, porque nem toda casa é lugar, e nesse sentido, por exemplo, da rua, que nem toda rua é espaço, né, há muita rua lugar, né, basta a gente ler o João do Rio, né, onde a rua é lugar, né, a gente
flanando naquele... E aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem os espaços onde a rua é lugar, né? Então, assim, um pouco... Eu só faria esse reparo, invertendo um pouco essa questão. Mas adorei, porque é disso mesmo que se trata, né? De lugar como lugar de acolhimento e de hospitalidade. O conceito de lugar é um conceito muito potente, né? E a gente, inclusive, na minha primeira fala lá em Valadares, na pós, o tema era esse, lugar, pensar o lugar, né? Por causa da questão de não pensar o território como uma questão meramente geográfica, mas como um lugar, né? Como fazer território ser lugar, né? Acho que esse é um dos desafios para o direito. E é aí que a literatura, de fato, pode fazer um cultivo, né? Talvez diferenciado, né? Um plantio. Mas foi linda essa conversa aqui, né? Assim, nessas escutas nossas, né? Assim, acho que bonita, gente. Ressoar depois, né, essa coisa dos lugares, do fogo, né? Acho que vim falar do embodeiro, né? Eu penso nesse protagonismo que o Fernando falou também, né? Eu acho que tem um protagonismo ali do embodeiro bem interessante. Ou seja, e esse convite para outras escritas, né? A Meire falou de aprendizado, né? Você ficou aí assustado com a interpelação do orientador, mas a gente aprende do não saber mesmo, meu amigo. Para todos sempre é preciso não saber. É desse lugar que a gente aprende. Não se assuste com o temor do não saber. Abriu até o texto para ver se onde é que eu escorreguei no embodeiro. Não, a gente aprende do não saber mesmo. Mas obrigada mais uma vez, né, a todos, né, e por essa troca, essa escuta, né, essa coisa da palavra que ressoa depois, né, pelos lugares. Né, isso. Bom, obrigado, Lu, de novo. Obrigado, Meire, sim, pela escuta, gentil, né? E, assim, eu sou incapaz de fazer glosa àquilo que você trouxe como aprendizado, né? Porque chegou aí a ti, né? Então, que leve, faça boas coisas desse gingado, né? Isso já vale tudo. E essa coisa do lugar, assim, é uma treta grande, né? Assim, é uma discussão dentro dos estudos de geografia cultural imenso, né? Assim, esse conceito do if to one, né? Quando eu trouxe para não absolutizar o lugar, é porque há uma vasta discussão lá na geografia cultural das pessoas quase que romantizarem o termo lugar, né? Isso é perigosíssimo. Isso é como toda... E por isso que eu falei absolutização, mas não e nem foi da casa mesmo, não, foi do termo lugar, porque na geografia, quando essa discussão aparece, e é interessante pensar isso, como que o final da Segunda Grande Guerra traz mudanças para o pensamento jurídico, mas também afeta todas as outras áreas. Tanto que na geografia surge o que eles chamam hoje de geografia humanista. E dentro dos estudos da geografia humanista, que supera qualquer dimensão meramente física, seja de território, seja de espaço, seja de lugar, aparecem autores, inclusive voltando a uma perspectiva de lugar, um pouco assim, como nós fazemos aqui em Minas, de falar da roça, né? A roça é aquele tempo bom e etc. Mas espera aí, né? Na minha família já passaram pequenos agricultores e produtores e está longe de ser um lugar maravilhoso como é muitas vezes cantado e pensado. Então é no sentido de exatamente deixar o lugar aberto inclusive à possibilidade de crítica, porque nem sempre ele vai ser acolhido, pelo contrário, né? Então é interessante, e eu me encantei pelo if to one. Ele tem um livro que se chama Paisagens do Medo, que é maravilhoso, porque eu, pelo menos na minha formação, não me atentava que todo lugar é um espaço. Quer dizer, a todo momento nós estamos no espaço. E aí eu não olhava para o espaço, falava de um monte de coisa, das relações das pessoas, mas o espaço está lá, né? Então, foi um grato encontro. E falar de direito e literatura é falar de um novo espaço, né? Então, talvez a gente possa, enfim, nós vamos continuar com essa prosa para mais além. Obrigado mais uma vez, viu, Fernando? Obrigadíssimo. Excelente. Muito bom. Essas questões são tão interessantes, né? Tão atuais, tão importantes. E fico muito feliz de poder
está sendo acolhido aqui na academia, esse projeto, e trazer pessoas como o Bernardo, que propõe questões tão importantes, tão vanguardistas, para pensar, repensar o direito. Esse projeto que você falou aí, que está nesse poemeta antigo meu, que é o que fala do não eu, né? Esse não eu aí, quando eu escrevi, assim, a minha matriz que me moveu a escrevê-lo foi mais ligada a algumas filosofias orientais, né? Eu estava lendo na época algumas coisas de budismo e quando a acadêmica, inclusive a poeta Ieda Prats Bernes, certa vez ela me perguntou, diante desse livro em que tem esse poema e alguns outros que vão nessa mesma linha, ela me perguntou assim: você é zen? E era exatamente, foi um dos primeiros encontros que eu tive com ela, muito tempo atrás. Ela falou: você é zen? E eu falei: por quê, dona Ieda? E ela falou: seus poemas, tem uns aqui que são claramente zen, né? E esse não eu é um conceito realmente do zen, né? E assim, na época que eu estava realmente escrevendo, eu estava lendo muita coisa dessas que tinha essa fonte de inspiração. E agora, ouvindo você colocá-la nesse novo lugar, né, que é esse lugar do encontro do direito e literatura a partir desse pensamento da hospitalidade, eu fico me perguntando se não haveria alguma coisa também aqui de interessantemente jurídico e literário nesse radical do hospitalidade que você se referiu, né? Que compartilha e que gera ao mesmo tempo hostilidade, hostil, e hospitalidade, hospitaleiro, né? E essa proximidade e distância que os coloca, inclusive levou talvez a que no passado existisse uma norma jurídica, ou uma norma com efeitos jurídicos ainda que costumeira, que impunha às pessoas que recebiam alguém de dar acolhida e jamais violentar ou trazer nenhum tipo de transtorno ou violação àquela pessoa que estava sendo acolhida. Essa era uma regra que norteou a humanidade aí durante alguns séculos e que está retratado, inclusive, em algumas peças literárias célebres, como algumas de Shakespeare, por exemplo. Está lá no Macbeth, né? O Macbeth, ele faz aquele crime terrível, né? E entra como um crime realmente hediondo, não só por ter matado o rei, mas por ter matado o rei no momento em que ele se hospedava na sua casa. Então ali ele viola uma regra que é exatamente a regra da hospitalidade, assim chamada, né, na Idade Média. Então você, ao acolher uma pessoa, você não poderia violá-la, ou você não poderia, ainda que quisesse, causar-lhe nenhum dano. E isso está num livro muito bonito que se chama Tuareg também, que já reporta uma outra realidade no Oriente, em que o sujeito estava acolhendo um indivíduo que depois ele passa o livro inteiro procurando para matar. Mas naquele momento em que ele estava acolhendo ele não poderia causar-lhe nenhum dano. E essa regra da hospitalidade, da hostilidade, né, que um pouco vai ao encontro daquele entendimento que se diz que os tabus às vezes se constroem onde estão mais próximos de serem perpetrados, né? Então, você constrói exatamente, né, por exemplo,
a proibição do incesto, porque ela é muito próxima, né? Você tem ali a chance cotidiana e muito mais frequente de praticar aquilo, então você tem que criar aquilo como uma regra que vire quase um tabu, né? E aqui talvez na hospitalidade nós tenhamos algo próximo que me parece que deixaria de ser regra e passaria a ser realmente uma dimensão de eticidade, talvez num sentido mais kantiano, quando você compreendê-la ou praticá-la sob o espectro, sob a perspectiva desse não eu. Ou seja, você já não está simplesmente você não está simplesmente acolhendo aquela pessoa por estar cumprindo um dever jurídico de não causar-lhe dano, mas você, com ela, e diante daquela hospitalidade, você começa a abrir-se para um lugar de não eu. E aí você já entra exatamente quase que numa outra dinâmica, numa outra percepção, num outro estado de consciência, em que você não vai mais simplesmente causar-lhe dano por obediência a uma regra, mas simplesmente por você já estar se redimensionando e redimensionando esse mesmo lugar, né? Então, não sei, esse foi um insight que me veio aqui a partir da sua provocação com o não eu, colocando aí nesse texto do hospitaleiro, do hostil. Isso é uma coisa que me fez pensar aqui no momento. E me parece que seria um pouco um voo de pássaro, né? Ou seja, seria algo ainda um pouco, talvez, pouco concreto demais, né? E muito mais fluido e muito mais evasivo, né? Muito mais do aspecto do sonho, né? Também. É isso. Se quiser falar alguma coisa. Bom, sim, só um brevíssimo comentário, Fernando. Acho que o pensamento do Derrida, né, todos os autores trabalham com ele, assim, vão ter essa dimensão de uma pré-filosofia, né? A hospitalidade derridiana é pré-filosófica, pré-científica, e, portanto, ela está muito próxima dessa dimensão do não-eu. Contudo, é importante chamar a atenção assim, que há um tipo de pensamento que nos convida a perceber, e aí o Derrida é absolutamente devedor do Levinas, né? Que o outro é que nos constitui. Então, além de não eu, é antes do eu. O outro é antes do eu. Nós que invertemos a coisa. E aí colocamos a dimensão da existência como está hoje. Mas desde o Levinas, desde totalidade e infinito, ele já faz essa inversão. E por isso que causa tanta dificuldade, tanto no idioma, tanto na leitura derridiana, e todas as vezes que as pessoas falam assim, nossa, o Derrida é muito difícil, eu falei, eu concordo com você. Ele é muito difícil porque ele não escreve continuando o mesmo trilho do ego que foi construído desde a modernidade. Então, como ele constrói um outro trilho, isso causa dificuldade. E, mais uma vez, eu volto para o estrangeiro. O estrangeiro é a fala estrangeira, é a filosofia estrangeira, ela põe a questão. E me parece que, por vezes, achar o Derrida um autor difícil é quase sempre uma fuga exatamente disso que nos traz a diferença e que nos coloca em questão. Esse não-eu, ele vai servir aí, pelo menos para mim ainda, para muitas reflexões, mas eu acho que ele está muito próximo desse lugar de hospitalidade incondicional do Derrida, onde ele vai dizer que nós já desde sempre estamos habitados, e quem me torna o que eu sou é o outro. E esse dever de hospitalidade kantiano, ele é limitador, exatamente por ser um dever. Né? A Fernanda Bernardo tem um texto maravilhoso onde ela desconstrói o opúsculo A Paz Perpétua do Kant, porque o Kant vai dizer claramente, né? A hospitalidade é uma questão do direito.
Né? E ele vai dizer, não, é o contrário. Isso é hospitalidade condicional. Nós estamos aqui falando de uma hospitalidade incondicional. E ela só pode ser hospitalidade porque incondicional. Daí o Derrida trazer, né? Um ato de hospitalidade só pode ser poético. Então, eu acho que é por aí, e é por isso que eu trouxe a sua poesia, porque se eu tentasse trazer o conceito, ia ficar aquém do seu não eu, do seu não eu. Obrigado pelo texto. Obrigado a você pela citação, pela utilização, pelo alargamento dele, né? Muito bem. Mais alguma questão, gente? Não? Sofia não quer falar nada, não? Então eu vou agradecer a presença, a participação hospitaleira de vocês e mais que nunca a participação do nosso Bernardo, que nos brindou, né, como já era de se esperar, com uma belíssima noite, muitas reflexões importantes, e me deu um pouco o sabor de retornar, né, aos tempos em que nós discutíamos quase que semanalmente esses temas, né, quando da sua preparação para o doutorado. E eu queria deixar para os que ainda não estiveram aqui, né, esse convite para acompanharem as redes da ML para verificarem os próximos eventos que ocorrerão do projeto, que se realiza a cada 2 meses. Né? Então nós teremos o próximo encontro em outubro, já está até marcado, vai ser no dia 5 de outubro, uma quinta-feira. Então vai ser com o professor da FALE, da UFMG, o professor e poeta Nelito Oliveira. E dia 5 de outubro, então, fica já o convite, se vocês puderem também ajudar aí na divulgação, vai ser muito bom. Muito obrigado e um abraço. Valeu, obrigado.